Revisão sobre triângulos para a prova de matemática do 8º ano. Primeira coisa que nós temos que lembrar é que um triângulo tem três ângulos e se nós somarmos as medidas dos três ângulos, o resultado é 180 graus. Por exemplo, nesse triângulo, os ângulos medem 30 graus, 80 graus e x. Nós devemos então somar esses três ângulos, x mais 30 mais 80, e igualar o resultado a 180 graus. Agora, para descobrir o valor de x, nós vamos apenas resolver essa equação. Observe que 80 mais 30 é 110. Então, x mais 110 é igual a 180 graus. Qual é o número que a gente soma com 110 e o resultado é 180? X é igual a 70. Porque 70 mais 30 é 100 e 100 mais 80, 180 graus. É importante lembrar também a definição de triângulo isósceles e triângulo equilátero. Triângulo isósceles é todo triângulo que tem dois lados do mesmo tamanho. Já triângulo equilátero é todo triângulo que tem os três lados do mesmo tamanho. Por exemplo, nessa questão, a questão nos diz que o triângulo ABC é isósceles. Isso significa que, de acordo com a figura, o lado AB tem o mesmo tamanho que o lado AC. Agora, além de ter dois lados do mesmo tamanho, um triângulo isósceles tem também dois ângulos do mesmo tamanho. E como é que nós saberemos os ângulos que são do mesmo tamanho? São os lados que, ou melhor, são os ângulos que estão no terceiro lado do triângulo chamado base. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são do mesmo tamanho. Então, se um ângulo da base mede alfa, o outro ângulo da base também mede alfa. Agora é só aplicar aquilo que a gente descobriu há pouco. A soma das medidas de alfa mais 30, como estão em um triângulo, o resultado dessa soma deve ser 180 graus. Ora, alfa mais alfa é 2alfa. 2alfa mais 30 é igual a 180 graus. Ou seja, 2alfa é igual a 180 menos 30, ou seja, 150 graus. Portanto, se 2alfa é igual a 150 graus, cada alfa vale 75. E realmente, 75 graus mais 75 graus é 150, mais 30, 180 graus. Portanto, o alfa mede 75 graus. A questão é que a gente calcule o valor de alfa. Alfa é igual a 75 graus, item C. Outro assunto importante é o de mediana. Mas antes, lembra de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito. Mediana é uma linha que parte do vértice e divide o lado oposto exatamente ao meio. A questão nos diz que AM é mediana do triângulo ABC. Isso significa que AM divide o lado BC em dois pedaços do mesmo tamanho. Como um dos pedaços mede 1,9, o outro pedaço automaticamente também mede 1,9 centímetros. Para calcular o perímetro, nós devemos lembrar que perímetro tem a ver com a ideia de soma. Soma das medidas de todos os lados, ou seja, é a soma das medidas de todo o contorno do triângulo. Na hora de calcular o perímetro, nós não podemos somar a parte interna aqui por dentro do triângulo, não. Apenas a borda, apenas o contorno. Portanto, o perímetro desse triângulo é igual a 2,2 mais 3,5 mais 1,9 mais 1,9. Ou seja, o perímetro é igual a
9,5. Resposta correta, item C. C de casa. Observação: nem sempre com 3 medidas ou com 3 comprimentos é possível formar um triângulo. Por exemplo, se nós tivermos aqui uma medida de 10 centímetros, uma medida de 2 centímetros e uma medida de 3 centímetros. Observe que as pontas dessas medidas não vão conseguir se encostar para formar um triângulo. Então, nem sempre com 3 números é possível formar um triângulo. Essa questão 20 trata sobre isso. E a questão diz assim: dois lados de um triângulo medem 3 e 8 centímetros. Logo, o terceiro lado desse triângulo poderá ter uma medida de... O que é que nós devemos fazer? Nós devemos escrever essas medidas. 3 e 8 centímetros. E o que nós devemos fazer? Nós devemos fazer duas operações. Primeiro nós vamos fazer uma subtração, depois nós vamos fazer uma soma. Os possíveis valores de x estarão entre esses dois resultados. Observe, 8 menos 3 é 5. 8 mais 3 é 11, ou seja, os valores de x são valores entre 5 e 11. Ou seja, nós vamos marcar... Poderá ser um número entre 5 e 11. Agora vamos observar as alternativas. De 3 centímetros, não pode. O menor valor que pode é um número maior que 5. Então, o item A está incorreto. De 8 centímetros e, portanto, esse triângulo será isósceles. Observe que sim, o x pode ser o número 8. Então, a resposta correta é item B. De todo modo, vamos analisar o item C. De 5 centímetros? Não. O x não pode ser 5 centímetros. O x tem que ser um valor maior que 5 centímetros. Por isso, o item C está incorreto. E o item D? Maior ou igual a 11? Não. O x tem que ser menor que 11. Então, o item D também está incorreto. Portanto, a resposta correta é o item B. O detalhe é que nós fizemos essa questão marcando a alternativa mais coerente, mas não necessariamente o x será 8, o x pode ser 9, pode ser 10, mas dentre as alternativas, aquela em que o x está entre 5 e 11 é o da alternativa B. Agora nós vamos falar sobre ângulo externo. Ângulo externo é o ângulo que é resultado do prolongamento de um dos lados com o outro lado que está próximo ao ângulo. É possível, nesse caso aqui, como o ângulo externo mede 100, é possível a gente completar esse ângulo aqui que forma uma espécie de túnel. E quando isso acontece, o ângulo mede 180 graus. Portanto, se esse ângulo que está por fora mede 100, esse ângulo que está na parte de dentro do triângulo mede 80 graus. Em seguida, a gente soma esses três ângulos, x mais 10, x e 80, igual a 180 graus e resolve a equação. No entanto, eu vou resolver essa questão de um modo diferente. Como é que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema do ângulo externo, que diz o seguinte: se a gente somar esse ângulo que está dentro do triângulo, que vale x, com o outro ângulo que está na parte interna do triângulo, que vale x mais 10, o resultado da soma deles dois é igual ao ângulo externo. Ou seja, x mais 10 é igual a 100 graus. Observe que eu estou somando as medidas dos dois ângulos internos e igualando o resultado dessa soma a o ângulo externo que mede 100 graus. Agora vamos resolver a equação que ficou.
A equação que ficou é x mais x é igual a 2x, 2x mais 10 é igual a 100 graus. Ou seja, 2x é igual a 100 menos 10. 100 menos 10 é 90. E se 2x é igual a 90, x é igual a 90 dividido por 2. Ou seja, x igual a 45 graus. Qual é a pergunta? A pergunta é a medida do ângulo A. Aqui tem algo muito importante. A questão não quer saber o valor de x, quer saber a medida do ângulo A. E o ângulo A é igual ao valor de x, que é 45 graus, mais 10 graus. Ou seja, a medida do ângulo A é igual a 55 graus. Item D. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E para eu saber que você assistiu, comenta, prova e compartilha com um colega. Lembra de deixar seu like, inscrever-se no canal. Até o próximo vídeo.